Olá, uma pergunta muito frequente no consultório é: doutor, corrida desgasta as articulações, desgasta o joelho, causa artrose? Artrose é o desgaste generalizado da articulação. Então, para responder isso, a gente tem que entender como é que é uma articulação. A gente tem o osso e em volta do osso a gente tem um revestimento, que é a tal da cartilagem. Então, a articulação tem um osso com cartilagem, o outro osso, e a articulação funciona com essa cartilagem que parece um tecido, como se fosse um veludo, é branco e é mole. Tem em torno de meio a 1 centímetro de espessura, então é uma camada considerável desse tecido. E quando esse tecido desgasta, que a gente fica osso com osso, a gente tem artrose. Tá? Então, o que é importante em relação à cartilagem? Ela é um tecido praticamente morto. Por quê? Não tem vaso sanguíneo, tá? Não tem veia, não tem artéria, e não tem nervo, não tem inervação. A cartilagem não dói. O que dói é o osso que está por baixo. Então, quando a cartilagem machuca, a gente vai ter dor do osso que ficou desprotegido. E o que nutre a cartilagem, já que ela não tem vaso sanguíneo, é o líquido da articulação. Então, toda articulação ela tem um líquido que parece um óleo, para deixar aquilo ali lubrificado. E esse líquido ele penetra dentro de microporos que a gente tem na cartilagem e nutre a cartilagem. Então, para isso acontecer, a gente precisa de movimento e a gente precisa de impacto. Se uma pessoa fica numa UTI, por exemplo, em coma, 2, 3 meses, e ninguém movimentar essas articulações, ela vai ter desgaste da articulação. E dependendo do tempo que fica, acaba com a articulação, fica rígida, ela fica dura. Então a gente precisa de movimento para nutrir e a gente precisa de impacto também. Só que até um certo ponto. E aí que vem a questão, mas se eu pratico corrida, corro, sei lá, 10, 20 km por semana, eu vou desgastar o meu joelho? Depende. Tá? Em primeiro lugar, a gente tem que ter músculo preparado para o exercício. Se a gente imaginar o esqueleto sem músculo, ele desmonta. Então, o que dá estabilidade para a gente ficar de pé, para a gente correr, é a musculatura. Se o músculo está fraco, a gente sobrecarrega as articulações. Tá? A articulação fica instável e aí você vai ter microtraumas, atrito indevido e vai estimular uma degeneração dessa articulação. Se o músculo está preparado, não. Então, depende de como a sua musculatura está preparada para a gente saber o quanto você pode correr para ser lesivo para a sua articulação. E outro fator é o biotipo. Tem pessoas que têm biotipo para a corrida. Então, exemplo, aqueles corredores quenianos que sempre vencem as competições, eles têm um biotipo, eles são magrinhos, são leves, eles têm um biotipo favorável para a corrida. Enquanto que pega uma pessoa com um quadril mais largo, gordinha, ela vai ter dificuldade de correr, ela vai sentir dor se ela correr muito nas articulações. Então depende do biotipo e depende do nosso preparo para fazer o exercício. E como é que a gente vai saber isso? A melhor forma é entender o nosso próprio organismo. Então se a pessoa faz um treino e depois fica com dor na articulação, não aquela dor muscular, mas dor na articulação, na junta mesmo, uma dor profunda, o joelho às vezes fica inchado, quer dizer que teve uma agressão a essa articulação. E se a pessoa repetir isso por muitas vezes, por muitos anos, provavelmente ela vai causar lesões talvez até irreversíveis e levar para um desgaste da articulação. Agora, se a pessoa faz o exercício e se sente bem depois, não fica com dor na articulação, tem uma sensação boa, provavelmente não teve malefício para a articulação. É difícil a gente dosar isso, sem dúvida que é difícil. Mas para quem gosta de praticar corrida, o melhor a fazer é deixar a musculatura forte, fazer um preparo da musculatura para a corrida, tá? Ou seja, não só correr, não ficar pesado e ver os sinais que o corpo transmite para a gente, de dor, inchaço, sensação de calor, de que a articulação não está bem depois da atividade. Isso é um sinal que passou do ponto, tá bom? Espero ter ajudado. Um forte abraço.